Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu sou Cláudia Polastri, artista orientadora, artista articuladora da região Norte 2, do programa Vocacional. Hoje a gente está aqui reunida nessa tarde mais cinzenta, né, nebulosa de São Paulo, pelo menos aqui na Zona Norte está, para a gente conversar um pouco sobre o programa vocacional aqui na região. O que esse programa é um programa antigo, né, já é um programa que vai fazer 20 anos, ele está em todo o território de São Paulo, então não é só na região norte, e contamos com mais de 100 artistas trabalhando nesse programa, e ele tem com uma finalidade, um princípio, diria, agregar artistas orientadores, que a gente chama de IAO, com as vontades do público, das pessoas que vêm à procura de um diálogo sobre arte, um diálogo sobre fazer artístico, sobre o fazer artístico. É um programa que contempla 5 linguagens, né? Temos teatro, dança, música, artes visuais e literatura, e aqui no CCJ, especificamente, nós temos essas 5 linguagens, que é um equipamento polo. Se estivéssemos no território, né, se estivéssemos trabalhando sem ser remoto, como estamos, por conta da pandemia, estaríamos com o território do CCJ, estaríamos na Casa da Cultura da Brasilândia, na Casa de Cultura da Freguesia do Ó, no CEL Paz, no CEL Jardim Paulistano e na Biblioteca Afonso Schmidt. Então, são esses 6 equipamentos que a gente trabalha nesse território que se chama Norte 2. A gente trabalha em rede, então, tem esses AOs que estão aqui, trabalhando nesse equipamento CCJ, mas também em outros, que eles vão falar um pouco sobre isso. E além desses 5 artistas, nós temos mais 2, que é o Joe Carvalho, que é de teatro, e a Laís Marques, também de teatro. Todos eles, quem quiser conhecer o trabalho, tem o nosso canal no YouTube, que é o Vocacional 2020 Norte 2, depois a gente deixa aqui o contato, e também aqui está passando, né, o contato dos artistas, para falar com eles. Além disso, o blog do Vocacional, programa Vocacional, contém todas as orientações que estão acontecendo desde maio. Então, estamos nesse projeto remotamente desde maio. Também, para vocês, quem se interessar, conversar sobre arte, formas de ocupar espaços, né, pensar a criação artística. As inscrições estão online, então qualquer equipamento, biblioteca, centro de cultura, casa de cultura, centros culturais, CELS, eles disponibilizam essas inscrições online, que vocês podem se inscrever, e aí a gente tem o contato de vocês e a gente vai entrar em contato com quem tem interesse em participar do programa. É um programa que atende pessoas a partir de 14 anos. Então, aqui no CCJ, a gente tem as 5 linguagens, mas para hoje participar como mediadora da nossa conversa, que eles vão falar um pouco sobre a pesquisa, como está andando, alguns já o trabalho vem acontecendo, e convidando mais gente para participar. Eu vou chamar a Maíra. A Maíra a Maíra Alves, ela é artista orientadora de dança, e eu quero que ela se apresente e fale um pouco, já começa a falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa dela nesse momento, aqui no Vocacional, que perpassa, né, a dança como comunicação, mas por um viés muito sensível. A gente já está postando, já estamos praticamente na 10ª orientação virtual,
que elas estão disponibilizadas no canal, no blog do Vocacional e também nesses equipamentos que eu falei, além desses, todos os equipamentos da cidade, mas o trabalho da Maíra, ela vem trabalhando com o que ela chama de cartas dançadas, e eu gostaria que ela se apresentasse e falasse um pouco sobre isso, que é muito sensível mesmo, é um processo de criação muito interessante para vocês conhecerem. Bom, boa tarde. O projeto Cartas Dançadas, ele vem de uma vontade de se escrever, de se falar para as pessoas através da linguagem da dança, mas não uma comunicação onde outras linguagens já dão conta, né? Então, seria um processo tanto de criação sensível para as pessoas se conhecerem, para as pessoas se cuidarem, né? Mas também uma maneira de se colocar no mundo através dos olhos da dança. E aí eu acabei chamando isso de cartas dançadas, que é como você pensa esse conteúdo da carta, mas você também endereça esse conteúdo para algum lugar, para alguém, para algum nicho, alguma direção, assim, né? E eu tive o prazer de realizar um vídeo junto com a outra né, outra artista orientadora, a Luciana Hope, e chama Poética sobre o Tempo, porque também na Cartas Dançadas eu vou falar um pouco sobre a escrita da dança, né? Como que a dança foi escrita durante o tempo, assim, como ela foi registrada, não só o registro do papel, mas o registro também no corpo, né? Como que ela é guardada nesse corpo durante tantos anos das nossas existências. E aí eu tive o prazer de elaborar essa poética sobre o tempo com a Luciana. Foi um prazer e acho que a gente vai mostrar um pedacinho desse vídeo. Então, acho que o André vai nos disponibilizar, né, Maíra, depois. Maíra, é legal colocar também o seu contato aqui do Cartas Dancadas, né, para quem quiser entrar em contato com você. E vamos assistir o vídeo, então, para a gente... Teve um probleminha aí no som, né, do vídeo. Mas só comentar que quem quiser no Cartas Dançadas, a gente... São Paulo. O tempo. Percepção da impermanência, compositor com espaço. O tempo. Impossível pegar, mas possível sentir. O tempo. Que me diz como a pena cai, o rio flui, o sol nasce e renasce, em meu rosto transparece. O tempo. Mesma cantareira, em sua existência, tem em sua face. O tempo. Pulsando em todo lugar, fazendo tudo andar. Até nas batidas do peito eu sinto o tempo. Quando estou a caminhar com o corpo pulsante, me pego pensando: será que sou também o tempo? O gesto, o movimento, do começo ao fim, o tempo. Do gesto sonhador ao movimento infinito, minha palheta é o tempo. Com ele escrevo, desenho, crio no espaço, o tempo. Que revela o movimento, sutil, violento, constante, ágil, marcado, vibrante. Eu me dou ao mundo pelo gesto, o tempo. Maíra, você está sem o áudio. Isso. Então, agora foi, deu certo com som.
Então, foi o vídeo, assim, da gente conversando e elaborando sobre o tempo e fazer essa brincadeira, assim, com essa argila secando o rosto, né? Essa coisa meio cosmética, mas também é terra e ela ir secando, assim. E aí, agora, acho que posso fazer minha ponte aqui para a Lu. E, Lu, nesse vídeo aqui que a gente fez, a gente tem um tempo em comum, né? E os seus vídeos, as suas orientações, né, que a gente está publicando no nosso canal do YouTube, você fala sobre os elementos que constroem a dança e que são comuns aos vários estilos e maneiras de se fazer dança, né? E o tempo é um exemplo, que foi o que a gente trabalhou nesse vídeo, mas você também aborda espaço, simetria, gravidade e as intenções, né, do movimento. Você pode falar um pouquinho mais, assim, para a gente, como esses conceitos têm relação com o corpo e como elas podem construir uma sensibilidade dentro, uma sensibilidade nessa percepção interna, assim, do corpo? Então, né, desde a minha formação em dança, eu sempre gostei muito de trabalhar vários tipos de dança. Só que eu via que todas elas tinham algo muito em comum, só que de formas diferentes. As estéticas eram distintas, por exemplo, dança é física. E aí, quando eu comecei a minha formação em dança contemporânea com a Eva Chu, ela dizia assim, se tu quer entender de dança, pega um livro de física, que tem a ver com toda a parte da mecânica, né? Mas, assim, parece que a gente está falando uma coisa super hermética, mas, por exemplo, o espaço, né? Como é que eu crio espaço dentro e fora do corpo? Isso tem uma relação entre o dentro e fora e tem uma relação com esse lugar do sensível do corpo. Eu sinto o espaço, eu sinto o peso, eu sinto as intenções de movimento. Então, a gente vai dando esse colorido para a dança, né? A dança é um grande colorido. Como é que a gente vai colorindo? E o corpo, ele tá no mundo, né? Um corpo que se relaciona. Então, indiferente do estilo de dança que a gente esteja falando, parte do corpo sensível, né? Do corpo que se relaciona, o corpo seu, né? Você. Como você se relaciona com o seu tempo, com o seu espaço, com a sua simetria, né? Como você se entende no mundo. E isso, para mim, é o mais bacana, mais do que passos, a gente entender o sentido, né? Mais do que decorar passos, que isso acho que sempre foi uma questão na dança, enfim, entender o conceito, né? Esse conceito mesmo da dança, mais do que os passos, entender um caminho que a gente toma. E eu acho que o caminho é múltiplo. Nós somos múltiplos, né? Nós somos diversos. E aí, pegando esse comentário aí da Lud sobre os caminhos, as possibilidades diversas, eu vou fazer a ponte para o Lupe, que é o nosso artista orientador de música. E aí, Lupe, olá, na sua residência, como todos nós. Eu venho te perguntar, Lupe, você, nos seus vídeos que você chamou, né, de Tocando a Casa, a gente trabalha nessa exploração dos sons que tem na casa e tudo isso, e aí você traz essa possibilidade dos instrumentos não convencionais, né, o som e o ruído. Então, a gente vai meio que brincando, viajando nos seus vídeos e testando isso na nossa própria casa. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa possibilidade, né? Dos instrumentos não convencionais, os ruídos, os seus vídeos do Tocando a Casa, e como que a gente vai disso também, como é que a gente chega num instrumento convencional, né? Como que isso se acontece? Tá. Então, o meu trabalho existe já há uns 40 anos, né? Eu sou velhinho já. E de moleque eu pesquisava um pouco, ia batucando nas coisas e tal, e assim eu fui seguindo uma linha de descoberta desses objetos. Depois eu falo um pouquinho mais sobre os objetos em si. O ruído, ele veio um pouco mais tarde, mas se acoplou a isso, porque
às vezes o objeto que eu pego para fazer um som, ele é bem musical. Você nem sabe se aquilo é um tambor que está acontecendo, né? Aquele som é de um tambor, ou se é de uma caixa de madeira, de uma porta de um armário, de uma mesa, sei lá. Tá? Então, é uma sonoridade mais comum para o nosso ouvido. Mas tem objetos que eles fazem uns sons esquisitos, que não pertencem a nenhuma categoria, nenhum tipo de instrumento musical. Né? Então, aí é que eu juntei as coisas. E trabalho um pouco com música eletrônica também, que também usa muito essa questão do ruído inserido na rítmica, na música ambiente, etc. Então, aí foi juntando tudo. Bom, muitos anos depois, eu caí no vocacional, né? Eu estou na minha... Essa é a 6ª edição, é o 6º ano que eu participo do vocacional. Não, na verdade, é o 5º ano que eu participo do vocacional. E uma coisa que eu noto que é muito interessante, o vocacional, algumas pessoas já sabem como funciona, outras não, né? Os músicos chegam ali, alguns já tocam, vêm com seu violão, vêm com flauta, vêm com as coisas assim, já tocam, tá? Outros não. Querem aprender um pouco de voz, aprender um pouco disso. Tá? A gente reúne todo mundo e vai fazendo um trabalho junto. O que eu percebo é que quando eu trago esses objetos inusitados para dentro da sala do vocacional, né? E o pessoal começa a tocar uma caixa de descarga, um tanque de gasolina de carro, né? Uma espadinha de brinquedo. São essas coisas que a gente brinca, às vezes, no vocacional. Tudo bem. O cara quer ser cantor, ou quer ser guitarrista, quer tocar muito bem guitarra. Então, isso não tem diretamente a ver com o trabalho dele. Só que depois que ele passa por esse processo, eu percebia isso. No mês seguinte, dentro do vocacional, ele trazia de novo a guitarra dele, ele já estava tocando diferente. Ele estava explorando outros tipos de som, ele estava se relacionando com o instrumento de uma maneira mais orgânica, né? Eu acredito que essa vivência dos instrumentos inusitados e de abrir o ouvido para coisas que têm a ver mais com ruído, que a gente não está acostumado e tal, essas coisas levam a você fazer uma música melhor, ser mais criativo na sua própria música, ou conhecer mais, se abrir a determinadas sonoridades, e isso você coloca na sua música e ela fica enriquecida, vamos dizer assim. É por aí, mais ou menos, que a coisa funciona. Sim, além do que é muito gostoso, né? A turma curtia ficar batucando nas coisas lá. É uma viagem muito boa. É uma brincadeira, Então, eu queria pedir para o pessoal, eu queria fazer 2 comunicações rapidamente. Uma é que na quarta que vem, às 3h, a gente vai estar começando as orientações de música dentro do CCJ. E o pessoal da Biblioteca Afonso Schmidt também, né? Que seriam, se as orientações estivessem acontecendo no real, elas estariam nesses lugares. Então, elas estão online, mas estão linkadas com esses lugares também. Então, a gente vai ter um grupo no Facebook que vai estar... E aí o pessoal grava no celular o que está compondo e manda, a gente vai discutindo, mostra um para o outro e tal, né? A questão de prática de conjunto online já é mais difícil, né, de realizar, mas porque está todo mundo nas suas casas, né, a coisa individual aí rolando. Mas é meio por aí que a gente vai estar trabalhando nessa sequência aí. Então, vão lá no canal do YouTube da Norte 2, pega a playlist lá tocando a casa e vai curtindo essa coisa, né, de descobrindo os objetos, os sons da casa e tal. Experimentem fazer isso, mesmo que sua praia não seja muito música, é muito gostoso, né, Maíra? Sim, é uma viagem muito, muito gostosa. Você vai descobrindo coisas que você nem imaginava mesmo, né? Dentro da própria casa. Outra visão. São sonoridades bem diferentes que vão acontecendo, que vão aparecendo, né? Legal. Então, agora eu vou fazer a ponte lá para o Igor,
que inclusive o Lupe e o Igor eles fizeram, né, uma composição sobre. Depois, Igor, se você quiser explicar um pouquinho também sobre sample, né? Que você vai juntando uma coisa na outra, mas o Igor é o nosso artista orientador de literatura e ele traz essa possibilidade da gente lidar com a pandemia, né? Através da palavra. E em um dos vídeos ele também apresenta algumas escritoras que falaram sobre seus momentos, né, bastante complicados, assim como a gente está vivendo esse momento da pandemia. E aí ele traz essa possibilidade da gente lidar com a pandemia através da palavra, escrevendo, né, assim, pensando sobre essa escrita. E ele também está desenvolvendo orientações pelo WhatsApp, por grupo no Facebook, né, e tudo mais. E aí você podia falar um pouquinho para a gente, Igor, como é que faz para participar, como que está o seu processo? Falo sim. Bom, eu tenho feito, né, os vídeos, eu chamo esses vídeos de provocações, eu acho, né, assim, acho que depois de um tempo, acho que eles se tornaram provocações, que são esses vídeos que a gente tem feito semanalmente, né, e aí eu tenho usado muito essas referências de escritoras que são referências para mim também, eu tenho compartilhado isso, e principalmente a Carolina Maria de Jesus, que eu acho que é uma autora que justamente lidou com um período muito difícil, né, não só no país, né, mas um momento viveu uma vida difícil, e que criou e fez literatura a partir disso, e é a partir disso que eu acredito que a gente faz literatura, pelo menos a literatura que eu faço, né? E aí as provocações vêm muito disso, assim, de como de várias realidades a gente pode criar a literatura, né? E fazer, escrever, e usar a arte da palavra para enfim, para dizer as coisas, né? E, bom, daí eu continuo fazendo essas provocações, e dessas provocações surgiu uma turma de algumas pessoas que acompanhavam, né, os vídeos, e daí a gente se organizou no Facebook e no WhatsApp. Quem quiser entrar pode procurar no Facebook, Vocacional Literatura Igor Chico, ou me procura, enfim, no Instagram, né, que vai estar rodando aqui embaixo, ou no Facebook, que aí por lá eu posso encaminhar o link. O link do WhatsApp eu compartilho nesses grupos, né, para quem quiser participar, porque pelo WhatsApp é que a gente tem funcionado melhor. Então as pessoas estão assistindo esses vídeos, né, essas provocações, escrevendo, então tá surgindo muita coisa legal, assim, muito texto legal, muita escrita legal, e aí a gente compartilha no grupo, né, e aí eu dou um feedback, todo mundo que assiste, que ouve, que lê, porque cada um tá mandando no seu formato, né, enfim, dá um feedback também, a gente vai trocando no grupo, né, enfim, ampliando as referências, ampliando o repertório, fazendo essa troca. Tem um lado bem legal, e agora a gente vai ter encontros quinzenais. A gente teve o primeiro encontro no domingo, mas a gente vai manter agora encontros quinzenais. Então, quem quiser participar, o próximo é no dia 6 de agosto, é uma quinta-feira, 7h30 da noite. Então, a gente vai se encontrar esse horário, 7h30 da noite, mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora de encontro. E aí, nesse encontro, a gente também vai trocar o que a gente tem criado, até para além do que eu estou propondo nos vídeos, né? Escreve, quem gosta de escrever, quem quer começar a escrever, enfim. Independente do vídeo, assim, né? O vídeo é para servir como várias provocações, assim, né? Daí tem a playlist lá também, como o Lupe falou, tem a minha playlist no YouTube, Vocacional Norte 2, Igor Chico. Daí tem a sequência dos vídeos, né? Para assistirem e escrever a partir disso, né? Servir como um gatilho, assim, para a escrita, né? Uma provocação, uma parada assim. E daí um dos vídeos foi esse sobre o sample, né, que eu fiz com o Lupe. Na verdade, eu tinha falado sobre o sample em um vídeo antes, porque é uma técnica, assim, né, na música, né, da música, essa técnica, mas que também existe na literatura. E, coincidentemente ou não, foi como eu comecei a escrever, né, então é isso, você pegar um trecho de uma música, na música é isso, né, você pega um trecho de uma música e usa na sua composição. E na literatura é isso, você pega um trecho de um texto, de uma música, de uma letra, de uma poesia, qualquer coisa, e compõe usando aquilo, né? Tipo uma coxa de retalhos mesmo. E daí eu achei bacana, né? Isso como um incentivo assim, para a escrita também, porque acho que nada se cria, né? Tudo se copia e se transforma, né? Tem um poeta que é o Luiz Barbosa que ele fala que ser artista é você copiar com originalidade. E eu acho que sempre é isso. E daí eu conversei com o Lupe, né? E daí a gente fez um vídeo junto, e aí cada um, né? O Lupe fala do sample na música e eu falo do sample na literatura, né? Como que
acontece, como que enfim, é uma ferramenta, né, também é uma inspiração, né, uma forma de inspiração. Tem sido isso. Então, para quem quiser participar, tem esses grupos. Sim, e você trabalha com isso da palavra, né? E a escritora que você mostrou em dos vídeos também é a escritora que o Fon, que é o nosso artista orientador de teatro, né? Ele também fala, né? Que é a Carolina Maria de Jesus. E você também fala um pouco disso da memória, né? E o Fon também, vou fazendo a ponte ali para o Fon. E aí ele fala também dessa questão da memória, da história. Olá, Afonso. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou Afonso. Bom, como a gente vem falando aqui, eu trabalho também no programa vocacional, sou artista orientador de teatro. Eu frequentava o CCJ, né? Comecei fazendo teatro no CCJ, sou aí da região da Zona Norte. Vivo aqui na Brasilândia há, acho que uns 20 e tantos anos, desde que eu vim para cá, para São Paulo. E justamente eu estou falando sobre memória nas publicações que eu tenho feito aqui no programa vocacional, porque é algo que, nesse momento histórico nosso, assim, tanto de pandemia quanto de construções e relações políticas e sociais que estamos vivendo, eu sinto que é importante nós, enquanto sociedade, nós que estamos em constantemente construção social, assim, é importante olharmos sempre para trás antes de olharmos para frente. Acho que sempre é importante da gente rememorar o que nos funda enquanto memória, enquanto narrativa, justamente para entender como é que são as nossas relações sociais aqui nesse momento. Então, de primeira, né, nessas publicações que a gente tem feito no programa vocacional como forma de trabalho nesse momento de pandemia, eu comecei a provocar publicações, provocar a partir de vídeos, ações que fizessem com que as pessoas que assistem aos vídeos pensassem a respeito de suas memórias, tanto as memórias individuais quanto as memórias coletivas. Nossa, tem um carro passando aqui, nervoso. Então, eu comecei provocando justamente que as pessoas que assistem os vídeos pudessem lembrar um pouco de como é que eram suas famílias, como é que suas famílias chegaram aos lugares onde elas moram hoje, qual que é a história da família, e em seguida indo para as construções mais comunitárias, mais coletivas. Então, como é que o bairro foi construído, você lembra da história do seu bairro, e qual é a importância de saber, né? Aí eu fico pensando assim, se a galera que vive, frequenta o CCJ, sabe qual é a história do CCJ, sabe de onde que surgiu o CCJ, como é que ele apareceu ali na Vila Nova Cachoeirinha, e qual que é a importância dele, né? E tudo isso é uma sensibilização sobre si, mas também é uma ação política diante da sociedade. Não esquecermos de onde viemos, não esquecer as nossas fundações históricas, assim, sensíveis e sociais, né? Tipo assim, individuais e também coletivas. E a partir desse entendimento sobre memória e sobre história, que eu vou cair diante da escritora Carolina Maria de Jesus. Uma escritora incrivelmente foda, assim, mulher, preta, mãe de 3 filhos, mãe solo de 3 filhos, que cuidou deles a vida inteira sem nenhum marido, sem nenhum esposo, sem nenhum companheiro, moradora de uma das primeiras favelas de São Paulo, que é o Canindé, que também fica aqui na Zona Norte, ali próximo do bairro de Santana. Uhum. E justamente eu me deparo diante dela, assim, e me reflito diante dela, porque ela foi essa pessoa que rememorou, né, a sua vida a partir da sua escrita. E que essa rememoração era uma necessidade tanto de vida dela, pessoal, para sobreviver às tantas mazelas das quais ela sofria, como também uma forma de resistência política diante de uma completa marginalidade do corpo preto, do corpo periférico, da mulher que sai e vai trabalhar, que sai e vai conseguir se sustentar e sustentar os seus próximos. Então, eu começo a falar da Carolina nas publicações de vídeos, justamente para fazer esse paralelo entre a memória e a ação política na sociedade, né?
E tudo isso a partir do entendimento e uma reconstrução e desconstrução a respeito da temática de narrativa, da gente entender o que é narrativa, o que seria, o que pode ser narrativa, né? Tirando esse entendimento que narrativa é uma construção ficcional, que é uma construção fabular, é também isso, mas é também uma construção de imaginário, uma transmissão de saber diante da história a partir da memória. Então, eu começo a falar sobre a Carolina por esse aspecto dentro das publicações. E de tudo isso, de todos esses vídeos que a gente tem feito, né, no programa vocacional desde maio, todos nós, artistas orientadores, desembocou em um grupo de estudos que é hospedado aqui na página do CCJ, que é um grupo de estudos teatrais, dos quais a gente, de semana em semana, a gente vai discutindo a respeito de alguns assuntos que respaldam tanto no teatro quanto na sociedade. E a partir disso, vendo quais possíveis práticas a gente pode fazer e quais tipos de sensibilizações e ações políticas também a gente pode fazer nesse momento em que cada um está afastado, está distante, né? A gente só se encontra por aqui, pelos modos virtuais. Então, o grupo ele tem funcionado mais ou menos a partir desse pontapé, dessa provocação, assim, de como, então, a gente pode discutir sobre teatro de uma forma completamente aberta e sem a necessidade alguma de determinar o que é uma coisa ou o que é outra, mas justamente entender a partir da discussão, né? Entender quais que são os saberes a partir da gente, de cada um ali, colocar o que sabe, o que não sabe, o que tem curiosidade de saber ou não. Então, tá rolando o grupo a partir dessas provocações, né? Principalmente a partir da narrativa. Essa semana a gente acabou, né? Acabamos de acabar, assim, hoje, um pouquinho mais cedo antes dessa live, os nossos assuntos que a gente sobre a Carolina Maria de Jesus. A gente fez um ciclo de 3 semanas estudando sobre a biografia e as obras da escritora. Aí, a partir disso, a gente está indo despontar para outras discussões e outras ações. E aí, quem se interessar, que estiver assistindo aí a gente, se interessar pelo grupo, ele acontece 2 vezes durante a semana, que é a segunda-feira às 4 e na quarta-feira à 1 da tarde. Então, ele acontece nesses 2 dias, e aí são grupos distintos, né? Uma é uma turma, outra é uma outra turma. Então, quem está aí vendo a gente se interessar, é só entrar aí no Facebook do CCJ depois e clicar no grupo que tem, que é o grupo de teatro. Uhum. É mais ou menos falei demais, né? Mais ou menos sobre isso. Aí, ó. André, nosso guerreiro, está mostrando pra gente onde que está o grupo. Todos os grupos que a gente tem aí, né, do vocacional. Enfim. E aí, fomos puxando essa discussão, né, sobre narrativa e sobre memória. Eu também vou fazer a ponte lá para o Felipe, que é o nosso artista orientador de artes visuais. E o Felipe traz... Chegou o Felipe. E o Felipe traz, nas orientações em vídeo, né, uma reflexão sobre essa construção do imaginário do Brasil, que é uma discussão extremamente pertinente também, né? E aí, Felipe, você poderia falar um pouco sobre esse interesse de uma pessoa com as origens em Portugal, né, que é o seu caso, em estudar essa memória, essa história do Brasil, e o que você, os pontos que você discute, né? O que é história, as diferenças entre relato e conhecimento, ficção e documento. Podia falar um pouquinho para a gente. Obrigado, Maíra, pela pergunta. Boa tarde a todos que estão presentes. E seguindo um pouco o que o Afonso colocou, né, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas origens. Então, acho que é nesse sentido que eu desenvolvo a pesquisa que eu desenvolvo no momento. Então, só para contextualizar, eu vivo há 10 anos no Brasil, e a pesquisa anterior, também realizada em poéticas visuais, na Escola de Comunicações e Artes da USP, uma pós-graduação da USP que é orientada para processos artísticos. Nessa pesquisa eu desenvolvi
eu propus um processo de escrita coletiva a partir de retratos de família. E de certa maneira, então, a minha prática consiste nisso, no estudo e no fazer fotográfico. Como uma imagem é impressa, ganha corpo em instalações, livros ou performances, e, acima de tudo, como esse processo pode ser coletivo. Daí o interesse de participar no vocacional. Assim, agora, respondendo relativamente aos conteúdos, eu vou dar o exemplo do último vídeo produzido que fiz pela o Igor e o Lupe, o artista orientador de literatura e o de música. E embora tenha sido uma provocação minha, o resultado foi muito além do que eu poderia imaginar, e do inesperado nasce um corpo coletivo. Ou seja, a partir de um poema da Vocacionada, nós produzimos esse vídeo, e ele vai se desdobrando agora no tempo. Bom, desculpem o barulho, eu vivo na Praça da República. Então, agora vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginemos que o programa vocacional num cenário não pandémico. E talvez isso seja fácil de imaginar para vocês que já participaram anteriormente do programa. Para mim, é a primeira vez. Aqui, no equipamento cultural, no CCJ, eu entraria numa sala e vocês estariam aí. Haveria um encontro, nós haveríamos de nos conhecer. Não pediria que se apresentassem, não do modo convencional, não pelo nome, mas por uma imagem que, por terem sido apanhados de surpresa, não atrasem convosco. Pediria que a descrevessem, quer fosse uma imagem que vocês tivessem feito ou não, que se levantassem frente aos outros e descrevessem a imagem escolhida. E esse seria o nosso primeiro encontro. E, não sendo esse o contexto, estão vocês agora a conhecer-me através das imagens que eu escolho semanalmente e apresento a vocês. Então, se vocês puderem entrar no grupo do CCJ, conforme o André já nos mostrou, esse grupo eu estou propondo encontros precisamente para que vocês possam mostrar-me as imagens que vocês têm produzido, proposto, e que a partir daí possamos conversar. Acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando estabelecer pontes e agora, entrando na tua pergunta, assim, respondendo diretamente à tua pergunta, a palavra história tem uma origem no grego e significa testemunhar. Então, o escrivão de Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, assumia-se testemunho desse episódio da história do Brasil, o descobrimento. Não houve descoberta ou achamento, e sim invenção histórica e construção cultural, e as representações que contam esta história revelam uma reatualização de um mito fundador. Da história à pintura, do cinema à literatura, é a mesma narrativa que se reatualiza. Um exemplo disso é O Descobrimento do Brasil, um filme de Humberto Mauro, apresentado em 1937. Nesse filme, é considerado o melhor filme brasileiro da sua época, precisamente por um filme histórico, precisamente por colocar o documento de Pero Vaz de Caminha em primeiro plano. Documento este onde o próprio escrivão reconhece que não escreveu mais do que aquilo que viu e lhe pareceu. Então, como este exemplo mostra, a história troca o literário pelo histórico, ou seja, muitos historiadores tentaram trocar o literário pelo histórico, e o Visconde de Porto Seguro é um bom exemplo disso, o Varnagan, precisamente porque queriam ser cientistas. E, no entanto, eles próprios fizeram literatura. E se formos a ler o que ele escreve na introdução do História da Independência do Brasil, nós podemos ver que ele tenta... esses textos são tratados como memórias que devem sofrer a ação de correção pelo historiador, para que a memória ganhe contornos de história. E então, durante muito tempo, a história havia-se esquivado à classe dos relatos e apagando as figuras próprias da sua escritura e reivindicando o cientificismo.
Então, o Roger Chartier, um autor que no livro História ou Leitura do Tempo, um livro de 2007, ele precisamente vai fazer a pergunta: e se a história como disciplina do saber partilha suas fórmulas com a escritura da imaginação, é possível continuar atribuindo a ela um regime específico de conhecimento? A verdade, entre aspas, que produz é diferente do que produzem o mito e a literatura? E, para concluir, eu termino com uma citação do Walter Benjamin, num texto de 1940 chamado Sobre o Conceito de História. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de facto foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja num momento de perigo. E agora, concluindo mesmo, eu proponho um outro exercício de imaginação. Imagina agora observar esse acontecimento, esse primeiro encontro entre índio e português, a partir de uma outra perspectiva, uma outra cultura, onde a noção de tempo não é linear, cronológica, e sim circular e mítica. Nessa cultura, o passado é o futuro. Bom, esse foi, né, a gente mostrou um pouquinho de cada um dos nossos artistas orientadores. E os nossos temas, eles se encontram, eles se divergem, mas eles se encontram de novo, a gente faz um vídeo junto e tenta abrir o diálogo, né, para os nossos possíveis vocacionados e os vocacionados. E aí agora a gente vai mostrar mais um videozinho de uma produção em conjunto, que foi eu, a Luciana Hope, da dança, e o Lupe, da música, que chama Som e o Gesto. Foi um exercício de experimentação, né, sobre o som virantes ou gesto virantes, e o André vai colocar para gente. Acho que pode pular uns 30 segundos, tá, André? Região Norte 2. É. Aqui é o Lupe Bi, artista orientador de música da
Então, esse foi nossa produção em conjunto, né? Eu, o Lupe e a Lu. E aí eu vou fazer... Agora a gente vai abrir para um bate-papo, as pessoas que estão assistindo podem mandar as suas perguntas. E aí o nosso gancho é, né? Como a gente consegue instaurar uma condução poética e a gente estimulando uma prática artística pelas orientações virtuais, né? Como é que a gente faz todo esse procedimento independente das nossas temáticas? Legal, vamos lá. Eu fico pensando muito assim, eu acho que uma coisa que pesa para mim bastante, antes de pensar em qualquer tipo de orientação, é justamente pensar no uso excessivo que a gente tem vivido sobre as telas, sobre a internet, sobre celular e afins, por conta desse período. Então, eu fico pensando muito justamente em como proporcionar certos encontros, e acho que a palavra para mim é sempre essa, encontro, né, em vez de proposição, como proporcionar encontros em que não corrobore, ajude, influencie por demasiado nesse fluxo contínuo de tela que é sempre de um uso que é sempre de pergunta e resposta, sabe? É sempre eu quero uma coisa e aí a tela me devolve. Eu fico pensando, então, como é que eu posso encontrar, provocar espaços, né? E o espaço virtual nesse sentido, espaços em que justamente as pessoas não vão em busca, né, nesse sentido de busca e resposta, mas no sentido de encontrar, no sentido de criar vínculos. Eu acho que essa é um dos meus maiores objetivos em orientações artísticas e também as maiores dificuldades por conta do modo como a gente vive e do modo como estamos nesse momento vivendo. Eu não sei. Também sinto essa dificuldade de entender como que funciona, né? Esse contato pela tela, né? Na dança a gente tem que estar com o corpo presente, né? O convencional é a gente estar todo mundo junto ali e vai se vendo, se sentindo, e na tela tem uma limitação que a gente não era tão comum, né, a gente vivenciar isso. Assim. Então a gente vai meio que aprendendo uma nova maneira, uma tentativa, né? Totalmente. Sem dúvida. Sem dúvida a nossa própria prática neste contexto tem que levar em consideração este meio, né? que talvez nós tínhamos usado antes para falar com a família quando viajávamos tão distantes, mas que agora temos que trabalhar com isto. Ou seja, se nós que estamos interessados em propor encontros, nós temos que simular um encontro neste contexto. E é uma simulação. Nós não estamos no mesmo espaço, não tem, de facto, encontro. Né? E daí a dificuldade de estabelecer vínculos, como o Afonso referiu. Porque os vínculos vêm desses encontros, dos afetos que esses encontros provocam. Então, a questão é como propor encontros neste contexto, neste meio. Sim, eu acho que também fico pensando muito, né? Tenho sentido isso, eu mesmo tenho sentido e acho que eu percebo isso também nas pessoas, né? Que é um pouco a saturação, assim, né? Acho que foi um pouco do que os meninos falaram, assim, né? Essa saturação um pouco do conteúdo na internet. Acho que o tempo todo a gente é muito bombardeado de coisa, de informação e de conteúdo e de coisa na internet, seja bom ou não pra gente, né, no momento. Mas eu acho que na quarentena está ainda mais forte, a gente tem a internet, aquela tela como o nosso único veículo de comunicação. Então, às vezes, eu me preocupo muito em como tirar um pouco, né, como que é isso, né, a proposta pode tirar um pouco a pessoa da tela e ir para um outro momento, mas, de qualquer forma, eu vou ter que ter a tela, né, aqui, a internet, as redes, como uma forma de me comunicar com essa pessoa, mas é isso, né, como que a gente pode, sei lá, bombardear menos de conteúdo também, assim, né, então como que, é difícil, né, muito difícil, assim, como a gente faz com qualidade, mas sem ser muito bombardeado, sem ser muito, me fugiu a palavra, mas muito,
poluído, né? Muita coisa, muita informação, né? Muita, enfim, que eu acho que isso também faz muito mal, assim, né? Então, mais esse período de isolamento. Fiquei pensando que na prática de dança, né? A dança ela se dá muito pela presença. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando que enquanto estava produzindo lá esses meus conteúdos, né? Que a Maíra comentou lá no início, eu nem falei do meu grupo também no CCJ, também tem um grupo aqui do CCJ de dança, quem tiver interesse, eu esqueci de dizer, quem tiver interesse nesse tipo de dança, por favor, venha. Fiquei pensando em trazer também, chamar atenção para as coisas da vida, né? Espaço, né? Como é que a gente olha para o espaço? Eu me inspirei muito também no trabalho do Lupe, né? Quando ele fala dançando a casa, né? Então, tirar um pouco, talvez, isso que o Igor tá trazendo, né, de como é que a gente aguça o olhar para as coisas ao nosso redor, em vez de ficar só aqui. Então, começa com um conteúdo de vídeo, mas que depois a gente pode se sensibilizando na prática, né, na vida. Sem dúvida, Lu. Eu acho que esse ping-pong, esse vai e volta, né? É interessante. Você parte daqui, vai para um outro espaço, para um outro ambiente, com outras pessoas e tal. Produz alguma coisa, pode voltar aqui e trazer o que produziu ou não, ou, enfim. Mas né? A gente bebe um pouco aqui, bebe um pouco do outro lugar, né? Também e vai seguindo. E acho que a gente está lidando com um desafio, né? Que é esse de também de fazer, né? Fazer essa arte só com o que a gente tem dentro de casa, né? Enfim, só com esse. É isso, né? O do Lupe é literalmente isso, né? Tocando a casa. Os meus vídeos também eu tenho provocado sempre nesse sentido, assim, de com pouco, é isso, com muito pouco você consegue fazer a literatura, assim como eu acho qualquer. Claro, né? Tem seus graus, seus níveis de dificuldade. Mas acho que as nossas propostas têm vindo nesse sentido, né? De incentivar a fazer com pouco, assim, né? Que é com que todo mundo tem em casa, assim, né? Tipo, mesmo quem tem menos, tem em casa, assim, né? Que é, sei lá, nem que seja só o próprio corpo, né? Só a própria existência. Sim, sim. Acho que é bem a respeito de como reinventar esse nosso olhar, né? Acho que como nós estávamos muito, de alguma maneira, acostumados a ter uns olhares sempre de dentro para fora, agora acho que é de fora para dentro, né? Como dentro de casa a gente também rever os nossos hábitos e rever as nossas histórias, assim. Acho que as práticas que a gente tem desenvolvido acho que partem um pouco sobre isso também, né? Como se rever e como proporcionar ao outro também novas leituras de si e do mundo. Sempre esse trabalho de revoltar-se, né? Acho que é um trabalho de revoltar-se, no sentido de ir de volta, ir mais uma vez para dentro. Resistir para reexistir, né? Me lembrei de uma Renato Cohen, acho que foi ele que falou isso da resistência como reexistência, né? Enquanto artistas, né? Que a gente continua propondo questões artísticas como uma maneira de se conectar, né? Também consigo próprio. Eu sinto que a gente estava muito ao contrário, a gente estava muito para fora, agora a gente está tendo que se centrar, né? Se cuidar, se centrar. Houve um fechamento, né, Lu? Você podia sair de casa, né? Hoje não, você não pode. Então, pensando que seu corpo é sua casa, quem você tem? Não, eu vou ficar comigo mesmo, né? Vou ficar comigo mesmo. Isso foi provocado, vamos dizer, né? Pela pandemia, né? Pela situação atual, né? Ou seja, claro que estas orientações, estas trocas, elas acontecem, elas continuam a acontecer, mas elas acontecem num outro tempo, que é o virtual traz um outro tempo. Então, nós podemos estar esperando as respostas, produzindo assim, à espera dessa resposta, mas também tem que pensar que estes conteúdos, eles ficam permanentes aí e que a pessoa pode
consultá-los e acessá-los mais tarde, num outro tempo, que não deste programa, desta edição. Então, é assim, estamos a construir repertório, né? Se cada um de nós colocar um pouco das suas referências, estamos a partilhar essas referências com os outros, né? Que poderão nos escutar e, quem sabe, iniciar um diálogo num outro tempo mesmo. Né? Então, acho que é muito importante esse outro tempo. Né? Então, eu concordo muito com o Igor quando ele diz que tem um excesso de estímulos, um excesso de telas, de informações. Então, talvez exista um trabalho a ser feito agora que é urgente, que é uma reorganização desses conteúdos. Né? Essa reorganização vai ajudar a esses vocacionados a seguirem um caminho. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu estou estudando as artes performativas nas artes visuais. Então, é um recorte específico das artes visuais, não é todas as artes visuais em si. Ou seja, então, a partir desse recorte, ou seja, quem tem interesse dessa fronteira entre as artes visuais e performativas, ele talvez possa se identificar com esses artistas de referência que eu vou apresentando. Não é? Então, mais do que esperar uma produção e algo muito concreto, eu acho que tem aqui um ampliar de repertório que eu acho importante de referir. E acho uma coisa que pode ser legal também de levantar é que pensar que o virtual, ele exclui muita gente, né? A gente sabe bem isso, assim, mas ele também possibilita, por exemplo, né, alguém da Zona Sul pode entrar em contato com o Igor, né, e fazer um trabalho com ele. Então, tem também essa possibilidade, né, já que a gente está nessa situação, tentar ver alguma coisa também que possibilita algo bom, né? Mas, por exemplo, alguém vem e consegue participar do grupo de estudo do FON, né, e fazer todas essas trocas. A distância, ela acaba sendo diminuída fisicamente, né? E aí, com a coisa da internet... Total. Comigo aconteceu. Tem um rapaz de Minas Gerais que ele tá acompanhando, assim. E ele tá super... Ele até perguntou, ele falou, nossa, e quando acabar a quarentena, o que eu faço? E aí, muda para São Paulo. Vou fazer o vocacional aqui o ano que vem. Sim. Isso é legal mesmo. Eu vejo um pouco que... fala, Lu, depois eu falo. Eu vejo muito nessas ações que o Vocacional tem feito esse ano, que eu acho que, de fato, ele vem como uma ação dentro da cidade, que é uma ação de um acolhimento de imaginário, sabe? Um acolhimento de um pouco de reflexão e acho que de imaginação no sentido de se deslocar um pouco desse ambiente que a gente está vivendo hoje, assim. Acho que ele proporciona, de fato, esse reolhar, né? Esse visitar o dentro de si um pouco. Pelo menos a partir das que eu vejo que a gente aqui da nossa instituição tem feito e também de outros lugares que também fazem parte outras regiões do vocacional, né? Acho que tem esse cuidado de tentar um pouco encontrar nesse lodo, nesse furacão que a gente está vivendo, um pouco mais de respiro, um pouco mais de sensibilidade mesmo, sabe? Muitos dos trabalhos, né, muitos dos vídeos postados, eles têm esse convite, né, ao entrar em si e perceber coisas. Acho que é bem por aí, né? De voltar para si. Né? O que eu ia complementar, na verdade, que a gente estava, enfim, falando dessas redes, né, que no fim a gente acaba formando uma rede que vai para além dos nossos queridos, né, dos nossos queridos. As referências que a gente vai trazendo também vai conectando por outras redes, né. Eu trouxe lá nos meus vídeos, né, eu peguei a referência
de um artista do Marrocos, né? E eu conversei com ele, eu fiz oficina com ele lá no Sesc. Então, ele divulgou no Marrocos o vídeo do espaço. Eles não entendem português, mas eles falam francês lá. Então, se espalhou pelo Marrocos, todo mundo lá da companhia dele assistiu, adorou o trabalho. Assim, eu acho interessante, né? Trazer outras referências também, que não sempre essas mesmas, que a gente sempre acaba trazendo com outros artistas de outros fazeres, né? De outras formas. Uhum. Maíra, você vai colocar outra questão em pauta para a gente? Como é que tá? Acho que não, né? Como apresentação, acho que a gente conseguiu aí cada um dar mostrar um pouquinho do que é, né? Espero que as pessoas tenham interesse de entrar em contato. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nós temos mais gente assistindo agora do que no começo. Isso é meio óbvio, né? Que aconteça. As pessoas vão chegando e tal. Tem mais de 80 pessoas agora assistindo. Então, eu acho muito interessante que a gente retome as coisas mais informativas para fechar. Uhum. Né? Então, qual é o canal do YouTube? E lá tem as playlists de todos. Eu vou falar o nome de cada um. O Felipe de artes visuais, o Fon do teatro, o Igor da literatura e a Lu da dança e eu com a música. Então, estaremos através do CCJ e online fazendo esses encontros com vocês, com quem estiver interessado, tal. Esses vídeos que já foram postados até agora, eles estão no canal do YouTube, né? Vocacional 2020, Norte 2. É isso? Isso. Não esqueci de ninguém, né? Estou vendo todo mundo na tela aí. A Maíra está com a gente, é da dança também, está com a gente aqui só porque ela trabalha em outro lugar, não no CCJ, né? Estou lá na Casa de Cultura da Brasilândia e no Céu Paz. Desculpa, eu particularmente estou trazendo também o pessoal da Biblioteca Afonso Schmidt para dentro do grupo do CCJ, para a gente somar forças e ficar um grupo só desenvolvendo esse trabalho, né? Como é online, tá tranquilo para todo mundo, né? Não tem se preocupar de tomar o ônibus, é longe, etc. Uhum. Então, acho que é isso, né, gente? Então, esse foi o grupo da Zona Norte 2, do Vocacional. E obrigada por vocês terem acompanhado aqui a gente. E venham ser vocacionados para a gente dialogar e produzir e pensar arte nesses tempos pandêmicos. Obrigada. Valeu, gente. Abração.